Questão 4. Duas cargas são colocadas em uma região onde há interação entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre elas tem módulo F. Triplicando-se a distância entre as cargas, a nova força de interação elétrica em relação à força inicial será... Olha, gente, aqui a gente já consegue responder sem precisar fazer cálculo. Por quê? A distância não é, a força não é inversamente proporcional ao quadrado da distância? Se você triplica a distância, né, 3, triplicou a distância não é ao quadrado? 3 ao quadrado dá 9. Então a força inicial vai ser 1/9 da força nova. Ou seja, a resposta aqui é a letra B, vai ser diminuída 9 vezes, tá? Mas vamos colocar isso no papel para a gente entender o que a gente está falando, né? Porque a lei de Coulomb diz que a força elétrica de interação, né, entre duas cargas é igual a K, que multiplica o módulo das cargas, tá? Vou chamar aqui Q1 e Q2, dividido pelo quadrado da distância. Então a distância aqui, tá? Nesse caso aqui, a distância é D. O que vai acontecer na segunda parte, né? Vou chamar de F2 aqui, tá? Essa distância vai ser triplicada, certo? Então, ó, F é igual a Q1 vezes Q2, dividido pela nova distância. Qual que é a nova distância? É 3D. 3D ao quadrado. Então, F2 vai ser igual a constante K, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre 9 vezes D ao quadrado. Então agora é só a gente visualizar isso aqui, ó. Isso aqui não é a força F? Isso não vale F? Então se eu olhar aqui, ó, quem é isso aqui? É exatamente esse aqui, ó. K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, né? Ou seja, a nova força F2 vai ser igual a F dividido por 9, diminuída 9 vezes. Tranquilo? Fácil, né? Então vamos para a questão 5. O átomo de hidrogênio é constituído por um próton e um elétron. A estabilidade desse átomo é possível a atuação da força centrípeta, que, nesse caso, é exatamente a força elétrica. Indique qual o gráfico que melhor representa o comportamento da força em relação à distância. Correto? Então veja bem, vamos lembrar que essa força elétrica ela é calculada pela lei de Coulomb. O que a lei de Coulomb fala? Que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então, ó, quanto maior for a distância, a força vai diminuindo, tá? Mas como é em função do quadrado da distância, então essa diminuição não é representada por uma reta, tá? Então, ó, primeiramente, a letra E pode eliminar, porque na letra E você vai aumentando a distância, né? A força vai se mantendo constante. Então essa aqui é absurda, esquece, né? Na letra C diz que olha só, conforme eu aumento a distância, aumenta a força, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, que tem uma distância D1, a minha força está aqui, ó, F1. Se eu pegar outro ponto aqui, ó, onde a minha distância é D2,
e esse D2 é maior que D1, olha o que acontece com a força. A força aumenta. Não é o que diz a lei, né? A lei de Coulomb fala que se aumenta a distância, diminui a força, né? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, essa letra D a gente também pode eliminar. A letra C, né? A letra D também a gente pode eliminar, porque aqui está dizendo que essa diminuição ela é proporcional de forma a formar uma reta. Não é, né? E aqui também não é, porque você aumenta a distância, aumenta a força. Então a resposta correta é a letra A, onde eu vou aumentando a distância, a força vai diminuindo, tendendo a zero. Tranquilo? Então vamos para a questão 6. A atração e a repulsão entre partículas carregadas têm inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. A pintura eletrostática é aquela que você carrega a tinta, né, com uma carga, e a peça que vai ser pintada com uma carga contrária, né, aí você pulveriza essa tinta e ela vai, através da força de atração, vai incorporar a peça, né, e ela vai ficar na cor dessa tinta aí. As figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado de lado A que exercem forças eletrostáticas sobre a carga A, no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura. Então veja bem, nós temos aqui A, B, C e D, certo? Aqui já está com o vetor resultante. Então a gente precisa identificar qual deles realmente é o vetor que representa a resultante das forças elétricas que agem aí nessas partículas. Então, eu vou pegar aqui, vou desenhar aqui o conjunto sem as forças, né? Então está aqui. E agora eu vou avaliar a questão da força, né? Lembrando que a fórmula, né, a lei de Coulomb, ela nos traz que a força, né, que a força F, força elétrica, né, ela é igual ao que? O produto da constante eletrostática pelo módulo das cargas dividido pelo quadrado da distância. Se a gente pegar a partícula aqui no centro, a distância entre ela e as outras partículas é a mesma. Então a distância não interfere no valor da força aí. É igual para todos. A constante eletrostática é a mesma, também não interfere. O que vai mudar aí é os sinais e a quantidade de carga, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Essa carga aqui, A, ela tem carga menos Q. Com essa aqui mais Q, nós vamos ter o quê? Força de atração. Força de atração. Então eu vou colocar aqui, ó. Entre essas duas, eu tenho aqui e aqui. Força de atração. Tá? Quando eu pego essa carga menos Q e essa carga menos 2Q, nós temos força de repulsão. Como aqui é 2Q é o dobro, então a gente vai ter uma força maior, né? De repulsão também aqui, ó. Então é o dobro, então eu vou dobrar aqui o tamanho do vetor, ó. Aqui e aqui. Força de repulsão. Tá? Quando eu pego essa aqui, ó, menos Q com menos 2Q, é exatamente igual a essas duas aqui, ó. Força de repulsão novamente. Então, entre essas duas, eu vou ter aqui, ó,
força de repulsão e agora essa aqui, ó, menos Q com mais Q. Menos Q com mais Q, força de atração. Força de atração entre elas. Correto, gente? Então, olha que eu tenho duas forças para cá, paralelas, duas forças para lá, paralelas. Então, eu tenho essa aqui, essas duas para cá. Eu vou colocar um vetor resultante aqui. Entre essas duas, eu vou somar, então eu vou ter aqui uma força maior para cá. Somando esses dois, uma força para cá também. Correto? Então, aqui nós temos a resultante nesse eixo e a resultante nesse eixo. Aí nós vamos ter aqui a força resultante final, né? Que é entre essas duas. Aqui eu tenho 90 graus, né? Então eu vou ter aqui uma força que vai, né, formando o polígono, né? Sai daqui e vem para cá. Essa aí é a força resultante. Então essa força resultante nos remete a qual alternativa? Alternativa de ditado. Tranquilo?